Você já ouviu falar sobre essa lei da atração? Se você já aplica, se você não aplica, se conhece ou se não conhece, eu quero que você abra sua mente hoje e venha comigo fazer um mergulho mais profundo para a gente analisar cada premissa, cada variável sobre essa lei. Em 2006, lançaram um documentário nos Estados Unidos chamado O Segredo. E esse documentário dizia que basicamente os grandes nomes da nossa história, grandes filósofos, grandes pensadores, possuíam uma filosofia de vida, uma forma de pensar que fazia com que eles criassem a realidade deles a partir disso. Fazia com que eles conseguissem, através da lei da atração, atrair tudo o que desejavam para a vida deles. Mas será que isso é verdade? Será que é possível eu utilizar essa tal lei como uma técnica para conseguir tudo ao meu redor? Vamos analisar juntos cada premissa dessa tal de lei da atração. Então, essa lei diz basicamente que todo pensamento ele atrai a realidade que você constrói. Se você quer atrair alguma coisa para a sua vida, né, você tem que visualizar aquela coisa, né, você tem que criar uma imagem positiva e, atrelado a esse pensamento, você tem que estar não só pensando, né, mas você tem que estar sentindo, você tem que estar já imaginando, criando um cenário mental para imaginar como seria você já vivenciando aquela realidade no futuro, como se ela já fosse presente. Mas para que a gente possa entender se isso faz ou não faz sentido, se isso tem lógica, a gente primeiro precisa analisar o que de fato é um pensamento, o que de fato é uma emoção e o que de fato a gente entende por construir ou atrair uma realidade. Como que se forma então um pensamento? Então, tudo que eu observo através dos meus 5 sentidos, todas as informações externas sobre um determinado objeto, pensa que eu estou vendo esse objeto aqui pela primeira vez na minha vida, que eu estou me deparando com esse objeto pela primeira vez. Para que eu possa identificar todas essas informações aqui, eu vou utilizar cada parte dos meus 5 sentidos e eu vou começar, a partir disso, a criar correlações de causa e efeito, né? Então eu vou pegar nesse objeto, né, através do tato, e eu vou ver, né, que é um negócio que é de plástico, né, é um negócio que aqui nessa parte aqui ele é áspero, o líquido por dentro ele, né, tem formato de líquido, né, tem o tato de líquido. Através da visão, né, então eu também vou tomar como uma forma, né, dele. E aí eu também vou dar uma cheirada, né, nessa parte aqui externa desse objeto, na parte interna, vou ver se isso tem cheiro ou se não tem. Eu vou provar qual que é o paladar, qual que é o sabor que isso aqui tem, né, se tem ou não tem sabor. E também eu vou sacudir para ver qual que é o barulho que isso faz. E através de todas essas informações que eu estou captando através dos 5 sentidos, eu vou começar a criar percepções de causa e efeito. E todas essas percepções unidas, elas vão, né, dizer que isso aqui é alguma coisa. E isso, né, instantaneamente, milimetricamente, como a gente sabe, é uma garrafa de água, né? Então, através de todas essas informações que eu estou captando do meio externo, isso tudo automaticamente vai ser juntado, todas essas percepções, e vai formar uma coisa que eu chamo de pensamento. Ou seja, eu vou olhar para esse objeto e vou, né, ter um pensamento. Isso é uma garrafa de água. Então, a gente pode dizer que os pensamentos são uma forma de processamento, né, uma forma de reunir todas aquelas percepções que eu criei sobre a situação ou objeto externo e que vão dar uma forma para aquilo ali. E agora a gente vai entender o que são as emoções, né? E eu posso até ter, né, identificado, formado o que é aquele objeto, só que para eu saber o que aquele objeto ele impacta para mim ou não impacta, se ele é uma coisa boa, se ele é uma coisa ruim, ou se ele é uma coisa totalmente neutra que não faz sentido nenhum para minha vida, né? Como que eu interajo com aquele objeto, qual que é a realidade que eu crio a partir daquilo ali. Então eu preciso ter um entendimento sobre o que são as emoções, que nada mais são do que os gerenciadores de expectativa de realidade que eu utilizo, né, no dia a dia para criar as situações. Vamos dar alguns exemplos para que esse negócio de gerenciamento de expectativa e realidade fique um pouco mais claro. Você já ouviu falar da fórmula da emoção?
Então, eu vou te apresentar agora a fórmula da emoção, que é uma fórmula matemática. E essa fórmula ela é o seguinte: emoção é igual a realidade menos expectativa. Eu vou te dar 3 exemplos para que você consiga entender com mais clareza como que funciona isso. Então, imagina que você, aí na sua cidade, arranjou um emprego novo, né, num escritório, e depois de ter ido uma semana para esse novo emprego, de carro todo dia, você chegou ali numa média, né, de tempo que você leva para chegar até o seu trabalho, e aí você chegou numa média mais ou menos de 30 minutos que você leva de deslocamento. E isso é muito importante, por quê? Porque a partir desses 30 minutos, essa média que você criou, você vai começar a se programar, né, durante o seu dia para ver qual que é o horário que você precisa acordar, até o tempo que você, né, vai levar ali para se arrumar, para chegar no seu trabalho, e o tempo, e aí juntar, né, e criar realmente ali o tempo que você vai precisar para se deslocar. Tá? Então, a partir disso, desses 30 minutos que você está colocando ali no seu planejamento diário da sua rotina, você acabou de criar uma expectativa de que se você acordar a tal horário, né, você vai conseguir se arrumar e chegar a tempo no seu trabalho. Né? E aí, na nossa fórmula aqui, para que a gente entenda, esse número aqui, a expectativa, é o grau de convicção que eu tenho que isso vai realmente acontecer. E de fato, né, aqui então, no nosso caso, quando a expectativa que a gente criou é 5 e a realidade ela se apresenta como 5, ou seja, eu criei uma expectativa tal e realmente se concretizou aquilo ali, eu cheguei, me arrumei e nesse escritório eu cheguei no tempo que eu estava previsto, que era de 30 minutos, então, né, tipo, não é nem bom nem ruim, né? Eu já estava esperando que isso fosse acontecer, né? Então eu não sinto emoção nenhuma, né? É só mais uma coisa rotineira, mais uma coisa normal para o meu dia a dia, né? Então, a partir disso eu não cria emoção nenhuma. Bom, e agora imagina então que era um dia de feriado aí na sua cidade e como você adora, você ama de paixão trabalhar, né? Você tinha que trabalhar nesse feriado e quando você fez a sua rotina normal, se programou, quando você foi sair, você percebeu que a cidade estava muito mais vazia, tinha muito menos carro na rua, muito menos trânsito e você acabou chegando na metade do tempo que você costuma chegar, né? Você chegou lá em 15 minutos e aí conseguiu curtir um pouquinho mais ali, né, antes de começar seu trabalho, ficou ali no telefone, nas suas redes sociais. Ou seja, você saiu de casa com uma expectativa de que ia chegar lá em 30 minutos, que é a expectativa que você já tem todo dia, só que a realidade ela se apresentou muito melhor do que você estava esperando, né? Então ela teve um peso muito maior, né? Ela te surpreendeu e aí, através disso, né, como a realidade ela foi melhor do que a sua expectativa, então você acabou ficando feliz, né? Você acabou caramba, né? Pô, hoje que dia bom, né? Chegar um pouco mais cedo, né, no meu trabalho. Bom, e nossa terceira situação, né? Seria um exemplo aí negativo. Então, imagina que num determinado dia que você está indo trabalhar, você tem uma reunião super importante para fechar com um cliente seu que você já estava esperando há bastante tempo. E aí, né, você tá ali, né, naquela euforia, você criou até aquela expectativa, né, que você se planejou ali, vai chegar no tempo certinho. Só que aí, durante o trajeto, né, no meio do caminho, você vai lá e fura o seu pneu. E aí, o tempo que você leva para chegar no seu trabalho não é de 30 minutos, é de 60 minutos. E aí, obviamente, você chega lá atrasado, acaba se enrolando, perdendo a reunião. Olha como que você criou aquela mesma expectativa, né, de que você ia chegar a 30 minutos, mas nesse caso a realidade ela se apresentou muito distante do que você estava esperando, daquilo que você tinha, né, se planejado. E aí por isso, né, qual que vai ser a sua reação diante disso? Você vai ficar super raivoso, super cheio de, né, com pensamentos negativos, cheio de raiva, de ódio e falar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Vai se sentir injustiçado, né? Então, através desses 3 exemplos, começa a ficar muito mais claro para a gente entender que as situações externas, né, a realidade como ela se apresenta, elas são totalmente neutras. Né? Ou seja, o saldo positivo de emoções, o julgamento de bom ou ruim, uma situação feliz ou de raiva, ela tem muito mais a ver com a expectativa que eu estou criando sobre aquela realidade. E quando eu falo isso, não é para você ser uma pessoa, então nunca mais vou criar expectativa nenhuma para não ser surpreendido. Não. O que eu estou querendo dizer é que o poder de
esperar por situações felizes, né, ou situações que tragam as coisas que você está desejando, é muito maior quando a gente foca na nossa expectativa, né? Por exemplo, esse ano aí, 2020, você, no começo do ano, criou uma expectativa totalmente, né, contrária ao que aconteceu. Ninguém estava esperando que acontecesse uma pandemia, né? Então, uma pergunta é, que culpa você tem sobre esse fator da realidade ter se apresentado com uma pandemia? Será que foi você que atraiu isso aí? Será que era você que é o responsável? Entendeu? Se você está se sentindo culpado ainda por essa pandemia, está com medo, né? Ou está, sei lá, teve o seu negócio prejudicado, será que a culpa é sua? Será que o fato de você estar triste hoje não tem muito mais a ver com a expectativa que você criou sobre o ano ou de como que deveria ser essa realidade do que de fato como essa realidade está se apresentando? Então vamos voltar a falar da nossa lei da atração. Então a gente já entendeu como que funciona o pensamento e como que funciona a emoção e como que os dois se interrelacionam na hora de criar a nossa realidade. Tá? Mas agora eu te pergunto, como que eu faço para mover essa garrafa desse lado da mesa para o outro lado da mesa? Será que só de eu pensar e sentir que a água vai estar desse outro lado, será que a garrafa ela vai se mover sozinha? Então, através disso a gente começa a entender que essa lei da atração ela tem um fator a mais, né? E para que eu consiga mover aquela garrafa, primeiro eu tenho que pensar onde a garrafa ela vai estar, né? Eu tenho que, né, criar uma expectativa ali, uma emoção, que não é uma coisa muito difícil, né? Então, quando eu mover aquela garrafa ali vai ser uma coisa neutra para mim. E no final das contas eu tenho que ir lá e agir, né? Eu tenho que empurrar aquela garrafa. Bom, então isso quer dizer que se eu tiver um pensamento, um sentimento e uma ação alinhados com aquilo que eu estou querendo criar como realidade, eu vou chegar lá nesse objetivo? Eu vou conseguir realmente? E aí que a gente vai ver que só isso ainda não é suficiente. A gente precisa entender como que funciona a nossa mente. Então, na parte menor, que é apenas 12%, a gente tem a parte que é consciente, ou seja, tudo aquilo que eu sei que eu sei. E no inconsciente é tudo aquilo que eu não sei que eu sei, ou seja, que está oculto de mim. E nessa parte aqui do consciente ficam todos os meus pensamentos, as minhas emoções, tudo isso que você está lidando no dia a dia, que vem, né, essa chuva aí de pensamentos e de situações e de imagens que ficam todo dia na sua cabeça, elas estão só a nível consciente. E existe uma outra parte que guarda as nossas memórias, guarda as nossas crenças, as nossas percepções que a gente criou sobre causa e efeito, né? Então você olha para uma garrafa, você não pensa se aquilo é uma garrafa, você não faz uma força consciente. Você simplesmente olha e simplesmente é uma garrafa para você, né? Então a gente vai ver que essa parte aqui, ela é muito mais importante, porque ela é muito maior, né? Em questão de nível de força de mente, olha essa parte aqui como ela é muito mais influente do que essa. Então, é aqui que o filho chora e a mãe não vê, né? Porque eu posso estar pensando, sentindo e agindo, né, de uma forma alinhada aqui no meu consciente para alcançar algum objetivo, só que isso pode estar totalmente distoante com o que eu estou pensando, sentindo, né, e isso impactando na tomada de decisão do meu dia a dia. A gente vai analisar agora um exemplo que vai ficar muito mais claro para a gente entender como que a gente cria a tal das ilusões. E eu vou te ensinar agora uma técnica que ela é muito simples, porém muito eficiente, né? Chamada técnica dos porquês. E na verdade não é nenhuma técnica, ela é só um método investigativo da gente entender o porquê que a pessoa está traçando o objetivo que ela está traçando na vida dela hoje, né? Então no nosso caso aqui, nosso exemplo, imagina que o nosso amigo ele trabalha numa multinacional. E aí ele traçou um objetivo para os próximos 6 meses de vida dele de aprender a falar inglês. E aí a gente começa a investigar, né? Aí a gente pergunta, meu amigo, então por que você está, né, querendo aprender a falar inglês? Aí ele vai lá e responde, então, cara, é porque dentro do lugar que eu trabalho, né, a língua inglesa ela é muito valorizada e eu estou querendo ser promovido lá dentro, né? Então por isso que eu estou me planejando para aprender a falar inglês. E a gente, tá bom, mas por que você quer ser promovido? Aí ele vai lá e responde,
Então, cara, é porque dentro do meu planejamento financeiro ali, eu tô precisando, sabe, ganhar um pouco mais de dinheiro para ter um pouco mais de qualidade de vida, sabe? Então, eu acredito que se eu for promovido, eu aprender a falar inglês, eu vou conseguir chegar lá. Aí a gente continua perguntando, tá, mas por que que você quer ganhar mais dinheiro? Aí ele vai lá e responde, então, cara, é que ultimamente eu tô trabalhando muito, sabe, nessa função que eu tô e eu acho que, pô, quero proporcionar mais lazer pra minha família, sabe? Eu quero passar um pouquinho mais de tempo com eles, porque, cara, tá difícil, sabe? Tipo, eu tô querendo realmente ficar mais próximo deles. E aí a gente continua perguntando, tá, mas por que que você quer passar mais tempo com a sua família? Aí a gente chega finalmente na causa do problema, né? Que é lá na raiz uma coisa, um sentimento que ele está sentindo desde a infância dele, que é o quê? Porque quando eu era pequeno, os meus pais trabalhavam o dia todo e não tinham tempo de me dar atenção. Então, aqui a gente descobre a verdadeira origem, o verdadeiro desejo que esse cara está querendo suprir, né? Então, conscientemente, ele parece estar querendo uma promoção, né? Então ele vai lá, ele visualiza, né? Ele traça a meta ali do inglês, ele começa a sentir a emoção como se ele já fosse realizado, já estivesse falando inglês, e ele vai lá e age, né? Ele vai lá e começa realmente a fazer o curso. Só que inconscientemente, a força maior, o sentimento maior que ele está sentindo ao tomar essa decisão é suprir esse medo de não ter atenção dos pais dele, é conseguir suprir essa carência, né? Esse medo de não ser rejeitado. Então, isso aqui é o que realmente ele está querendo. E ele pode ficar tentando, rodando em círculos, né? Tipo, ele vai tentar promoção, ele vai fazer tudo para tentar suprir isso aqui e ele não vai conseguir. Porque a mente dele consciente dele tá mandando ele para um lugar e a inconsciente está mandando ele para o outro. Então, por mais que ele se forme no inglês, por mais que ele consiga essa promoção, a sensação, o sentimento de carência, ele não vai embora, entendeu? E esse cara, ele vai continuar se sentindo mal, vai continuar sentindo esse vazio interno e ele vai continuar correndo, criando, né, e alimentando essas ilusões pro resto da vida dele, enquanto ele não aprender a olhar para as crenças dele, né? E ele ir lá na origem. Quando ele vai lá na origem e começa a resolver o problema pela origem, começa a ressignificar essa crença, aí automaticamente ele vê que ele não queria, sabe, ir para uma promoção ou ganhar mais dinheiro ou passar mais tempo com a família. Ele começa a realmente resolver de forma definitiva o problema dele e eliminar esse sentimento. Uma outra forma de sabotagem do inconsciente é esse exemplo que eu vou te falar agora. Pensa numa pessoa que ela está insatisfeita com o trabalho dela hoje, né? E ela vai lá e ela decide abrir um negócio. Então ela vai lá, ela estuda, né? Se prepara, se planeja, aí faz ali a visualização, faz o sentimento dela, imagina já ela abrindo o negócio. Só que aí na hora de realmente sair do emprego dela, ela nunca toma essa ação, ela nunca toma essa atitude. Então, por mais que ela fique, né, nesse sonho, nesse preparo, nesse planejamento, enquanto ela não for lá e agir, inconscientemente ela está o quê? Emanando medo, né? Então é por isso que é muito importante de ter alinhado esses três aqui, né? E que sejam alinhados com as suas crenças, sejam alinhados com o que você está sentindo no seu inconsciente, porque são as crenças que impactam cada um desses três, entendeu? Então, além de estar alinhado, tem que estar de acordo com o inconsciente. Então, eu quero que você saia daqui sabendo duas coisas, né? Além da técnica dos porquês que eu já te ensinei. E a primeira é, a lei da atração, ela não é uma técnica milagrosa que você fica aplicando aí para tentar conseguir as coisas que você quer. Ela é a simples forma como você cria a sua realidade, algo totalmente natural. E é muito mais eficiente a gente focar na parte das crenças, na parte do inconsciente, do que ficar fazendo esse esforço repetitivo que nem um papagaio, né? E o segundo que eu quero trazer aqui é que a visão que ela já é apresentada, né, que é muito difundida por aí, é como se fosse, tipo, pensa que a visão é isso aqui só, é esse dedo aqui, né? Então, pô, esse dedo ele tem uma função, né? Pô, ele é legal, bonitinho, né? Ele é feito de carne, feito de unha, a gente tem uma visão. Só que a gente nunca pode limitar a nossa visão. A gente tem que sempre colocar, tudo que a gente sabe até hoje, a gente tem que sempre colocar uma vírgula para dar espaço para a gente enxergar e ampliar nossa visão e ter um contexto muito maior.
quando a minha visão sai disso aqui para isso aqui, olha como ela fica, né, muito mais completa. E quando eu enxergo tudo isso, isso aqui não deixou de ser verdade. Ainda continua sendo, né, uma parte verdade. Só que ela faz muito mais sentido agora que eu enxergo tudo isso aqui junto. Ela começa a ter muito mais funções, ela começa a ter muito mais aplicabilidade, começa a ter muito mais resultado quando eu amplio essa visão. E o que eu quero deixar claro também é que isso aqui, essa visão que eu estou te trazendo hoje, ela também é uma vírgula. Amanhã ou depois a gente vai expandir mais ainda essa visão e entender cada vez melhor como aplicar e como criar a nossa realidade.